Olá, o Conectado está no ar na Mega TV e também pela internet no www.megatv.com.br. Está começando a nossa edição sobre política internacional. Os principais fatos do mundo são analisados aqui pelo nosso convidado especial, o cientista político e analista de conflitos internacionais, Reni Ozikukie. Boa tarde, Reni. Boa tarde, Silvia. Boa tarde a todos. Bom, e hoje nós vamos falar sobre o que aconteceu, a comitiva brasileira foi hostilizada na Venezuela ontem. Um grupo de 8 senadores, incluindo Aécio Neves, chegou a Caracas para visitar presos políticos do governo de Nicolás Maduro. Mas mal conseguiu chegar no aeroporto e teve que voltar ao Brasil. A comitiva teve que voltar ao Brasil ontem mesmo. Reni, você acha que esse fato ocorrido pode se transformar numa crise diplomática? A coisa é grave, Silvia. Agora, se vai virar uma crise, temos que entender os desdobramentos de cada uma dessas partes aí. Muito bem, Conectado está começando. Bom, então vamos lá, Reni. Qual era o objetivo dessa delegação? Bom, o objetivo é visitar os presos políticos da oposição na Venezuela. Outros países têm feito isso. A Venezuela, com essa atitude de prender presos, líderes políticos da oposição, está mobilizando o resto do mundo para prestar atenção e ir lá protesto, tentar entender, saber se essas pessoas estão sendo maltratadas, torturadas, porque elas estão presas, como que isso está acontecendo. E o Brasil, como o maior país da América Latina, não pode ficar de fora, tem que ir lá entender isso também. Outras delegações de outros países do mundo foram fazer exatamente a mesma coisa. Agora, por que eles foram hostilizados dessa forma, Reni? Porque o governo venezuelano quis amedrontar, aterrorizar, enfim, mostrar que a oposição não tem força, não tem valor. Isso é muito grave, muito sério, preocupante, porque não é um ataque a um senador brasileiro qualquer, é um ataque ao Brasil. Porque os parlamentares, senadores brasileiros representam o Brasil nessa situação. O governo brasileiro avisou que os senadores iriam estar lá, a Venezuela tem obrigação de protegê-los, então o que aconteceu é algo muito sério. Agora, essa delegação era composta apenas por senadores da oposição brasileira. Isso foi um fator para eles terem sido tão mal recebidos? Com certeza, porque eles não são amigos do governo, do grupo que está no poder na Venezuela. E nem aqui, os partidários próximos ao PT e à situação, ao governo brasileiro, teriam interesse de ir lá colocar a Venezuela nessa situação de expor o que está acontecendo dentro da Venezuela, porque isso é ruim para a Venezuela, isso mostra o quanto a Venezuela está traindo e está rompendo as suas bases democráticas. É importante, inclusive tem uma informação que nós temos, que é pública, aliás, que no primeiro momento o avião da Força Aérea Brasileira que levou esses senadores para a Venezuela não teve permissão de pousar no aeroporto de Caracas. Depois acabou tendo essa permissão. Então, mas que autoridade esse grupo tinha para visitar os presos políticos? Qual é a autoridade deles? Quer dizer, se eles não sabiam nem se iam ser recebidos ou não? Não, eles não tinham, não é autoridade, eles simplesmente avisaram que eles iriam para a Venezuela. Comunicaram, e a Venezuela sabia que eles estavam indo e recebeu. O avião que pousa na Venezuela está escrito Força Aérea Brasileira. É um avião de uma delegação oficial do Brasil. Não importa se é da oposição, se não é da oposição, é um avião de autoridades brasileiras, da Força Aérea Brasileira, que estava chegando no país. E eles sabiam, tanto que eles foram recebidos pelo embaixador, eles tinham pessoas que sabiam que isso ia acontecer. As esposas dos líderes opositores. Então não é uma surpresa. A Venezuela é que tentou criar um ambiente de constrangimento,
de colocar eles numa situação difícil, não sei se eu vou cuidar de você direito, permitir que esses protestos acontecessem, que os chutes, as violências, né, o cerco dos carros acontecesse. Poucos, eram 30, mas também o trânsito ficou fechado totalmente, já para não dar mobilidade. Você tem segurança, você está recebendo autoridades de outro país, você sabe muito bem como lidar com isso, você vai pegar outro caminho, você fecha uma rua, abre outra, você tem batedores, né, motoqueiros que abrem o caminho, você tem polícia junto, você passa por lugares que não são aqueles. Isso é uma coisa programada e feita de propósito pelo governo da Venezuela, e é uma vergonha e é uma ofensa ao Brasil. Agora, de volta ao Brasil, o senador Aécio Neves disse que a manifestação foi organizada pelo governo de Nicolás Maduro. Se foi isso mesmo, como que a relação diplomática entre Brasil e Venezuela pode ser afetada? Independente de ter sido ou não pelo governo, a relação diplomática deve ser afetada e o Congresso tem que fazer alguma coisa, porque são autoridades brasileiras que estavam ali e passaram por uma situação de risco e foram colocadas nessa situação vergonhosa. E o Congresso brasileiro tem alguns mecanismos. O primeiro deles são através do Mercosul e a Unasul. Ambos contêm cláusulas diplomáticas e essa postura da Venezuela coloca em questionamento os princípios democráticos. Então, o Congresso pode, de repente, passar alguma coisa, enfim, achar algum caminho. Eu não sei qual exatamente que os legisladores brasileiros vão encontrar. O ideal seria que o executivo brasileiro, o governo, a presidente, enfim, que o Itamaraty cobre uma postura de resposta, enfim, um pedido de desculpas e seja duro com eles. Essa seria a postura normal. Mas a gente sabendo que o governo brasileiro tem uma proximidade ideológica com o governo da Venezuela, dificilmente isso vai vir por parte do executivo. Então, o legislativo, o Congresso vai acabar fazendo isso porque a situação pede por alguma resposta. Bom, os senadores hostilizados disseram que querem a Venezuela fora do Mercosul. Nós vamos falar sobre isso logo depois do intervalo, tá bom? Até já.